esse epicentro. Ou seja, na historicidade do capitalismo só se pode montar um projeto teórico de explicação de uma conjuntura se você pautar esse projeto nesse epicentro, sabe, as relações sociais e produção. Como é que a dinâmica das relações sociais e controle sobre os trabalhadores está sendo gerenciada dentro das fábricas. E aí que ele captura, consegue tirar da invisibilidade e colocar em cena a figura do tecnocrata, que depois ele consagrará com a figura dos gestores, chamados gestores, que hoje é uma expressão de senso comum, mas que ninguém falava, ninguém usava esse termo em 1974, 77 e por aí vai. Então, note isso. Então, nesse documento de janeiro de 1974, ele baliza, sabe, é preciso reformular a esquerda portuguesa num outro padrão analítico. O principal critério é: as classes sociais estão transformadas, temos que reconhecer a tecnocracia. Segundo ponto, o partido político não pode ter mais uma leitura ossificada, uma leitura engessada, canônica. Tem que se revisar continuamente nas suas bases militantes. Então, ele apresenta ali uma heurística, uma prática de militante que consagrará depois dentro das páginas e dentro da orientação do jornal O Combate. O Combate se notabilizou como um jornal em que não tinha um corpo diretivo, né, definitivo. Todos os que colaboravam com o Combate gerenciavam o jornal, se responsabilizavam pela pauta, mas criou-se uma cultura jornalística, uma cultura de imprensa de esquerda, no cenário da Revolução Portuguesa, tá certo? Daquilo que o Banzieri, lá na Itália, um pouco antes, definiu como a necessidade, aquilo que chama-se de enquete operária, que é retomar as balizas do Marx, a famosa enquete do Marx, tá certo? E temos que ir à fábrica, nós intelectuais, e tentar, com perguntas as mais variadas, através da enquete, questionário, a convencer, né, em italiano, conquista em espanhol, são essas variações. E temos que definir marxismo a partir da fala do trabalhador, marxismo a partir da demanda real do trabalhador. É aí que a gente tem que, desse vocabulário do senso comum, instrumentar o universo conceitual. Esse é o projeto político do João Bernardo ali em janeiro de 74. Esse será o modelo analítico, o modelo da prática, né, teórica, prática, né, do jornal O Combate de 78. E é assim que se define a obra do João Bernardo até hoje. É só você olhar como é que se conduz ali o jornal Passa a Palavra. Claro que é uma presença muito grande dele dentro daquelas páginas do jornal eletrônico, mas você há uma cultura diferente, uma cultura de chefes, uma cultura de uma administração coletiva, no qual cada um que participa tem que se responsabilizar em interpretar, escrever, publicar, ou seja, não ser ali um discípulo do João Bernardo, mas estar ao lado dele como interlocutor dele e ele também como interlocutor dos outros militantes. Ou seja, é uma nova prática de militância que se apresenta no cenário da Revolução Portuguesa. E por que esse jornal é importante? Porque esse jornal consegue capturar, agora volto ao universo da macrohistória, né, perceber transformações que só se cristalizaram definitivamente após 76, mas que o jornal já antecipava em pleno verão quente, ou seja, a derrota da esquerda stalinista, da esquerda, né, dos governos do Vasco Gonçalves, da esquerda PCBista, com Álvaro Cunhal em 4 ministérios, em 4 governos provisórios, de 74 a 75, né, essa esquerda do verão quente, a esquerda das nacionalizações da banca, da reforma agrária que não se consumou em definitivo, uma esquerda stalinista, que tem uma pauta nacionalista para a sua própria agenda, que se derrota, é derrotada, é defenestrada, sabe, fisicamente, com um golpe liderado pelo Ramalhianos em 25 de novembro de 1975. Então vamos aos fatos mais triviais. O que passa na Revolução Portuguesa de 25 de abril para diante? Primeiro, sabe, a grande festa, isso é óbvio. Você tem quase 50 anos de uma ditadura em que, para pronunciar o nome de Salazar, era, sabe, você se borrava todo, né? Eu fiz aqui um roteiro, falo, se tivesse com a minha garganta boa, e está melhorando, está ficando melhor agora, se tivesse com a garganta boa, eu contaria a minha vida, ou seja, estamos aqui no papo de memória, a minha vida aos 9 anos durante a Revolução dos Cravos. Eu estava lá, sabe? Ninguém aqui nessa sala viveu uma revolução, eu vivi essa revolução. Eu estava lá, eu era criança, eu e a minha avó, numa aldeia chamada Sobreda, lá na Beira Alta, vizinha de Ceia, ao invés do hospital,
Né? Eu escutei, sabe, a saída, a derrubada, o Salgueiro Maia, sabe, depondo o Marcelo Caetano, e o Marcelo Caetano saindo, né, dos seus escritórios de Lisboa, e depois para o navio, e embarcando de Lisboa, no Tejo, para o Rio de Janeiro, onde se exilou. Escutei isso no rádio, o único rádio que tinha um bar, o único bar da aldeia. Eu não me lembro o nome da senhora, uma senhora gorda, muito imenta, as portuguesas assim, filimianos, aquele personagem do Lamar Cortes que você pega assim, você morre de tesão com aquela fratura toda. Mas ela era muito feia. A vizinha dela era a Dona Felisbela, que era uma viúva, o próprio nome já disse tudo, Felisbela, sabe? Que ela era a alegria onanista da nossa infância, né, portuguesa ali. Nós ritualmente fazíamos a nossa exegese canônica, a Dona Felisbela, em plena Revolução dos Cravos. Foram 2 anos fantásticos que eu passei lá antes de vir para o Brasil em 76. Sabe, a pequena aldeia, sabe, vocês não conseguem imaginar, aquilo, sabe, só músicos. Sabe, nós, quando Salazar morreu, a minha avó, que estava viva, a minha avó Carmen, dizia assim: ó, Salazar morreu, sabe? A gente falava assim: Salazar morreu, vocês tinham medo de gritar, sabe? Salazar, porque o Salazar tem um acidente, cai da cadeira, bate a cabeça em 68, mas o cara só morre em 70. Mas de 68 a 70, os caras criaram uma espécie de Potemkin, como faziam os russos, ou seja, aquele cenário que vai que o cara acorda de repente, né? Sai do coma. E ao acordar, de repente, o cara pode, não, eu estou governando, então todo mundo tinha medo de Salazar, todo mundo tinha medo de Stalin, como todo mundo tinha medo dos czares antigamente. Então criavam assim, um escritório permanente e ficavam liberando o cadáver e o sepulcro do Salazar. Mas quando morreu, não conseguiam festejar, porque tinham medo justamente da repressão, sabe, dos PIDs, da repressão ostensiva, sabe, pernóstica, sabe, aquela festa toda. Você tem uma explosão em Portugal que é impressionante, tá bem impressionante, sabe, a comunhão do povo, sabe, das populações urbanas, das populações do campo, né, com os jovens militares, sabe, os cravos, sabe, a figura clássica, sabe, da senhora colocando o cravo no cano do rifle do soldado, que está imortalizado, né, essas figuras que dão a definição do Pacto de você já sabe que foi em Portugal, esse universalismo da Revolução desencadeou-se de 25 de abril para frente algo que poucos países, né, que poucos processos históricos em específico conseguiram desenvolver no século XX e no século IX para cá. Um processo revolucionário de fato, ou seja, um processo revolucionário em que as classes sociais estão de fato constituindo institucionalidades novas de embate, de confronto, e aí é que você nota, sabe, aí eu vou ter que puxar, sabe, você nota, você percebe nesses embates, nessas lutas, a faticidade, a factibilidade do argumento teórico do João Bernardo. Os trabalhadores contra a tecnocracia. Os trabalhadores contra a tecnocracia de direita, os trabalhadores contra a tecnocracia empresarial, os trabalhadores contra a tecnocracia do PCP, fundamentalmente, e dos sindicatos controlados pelo PCP. Há um processo que tem que se avaliar numa sumária descrição. Você tem o MFA, que passa o poder do 25 de abril à Junta de Salvação Nacional ao Spínola. Spínola é o figura de proa. Spínola, quem sabe, foi um velho que tem usado um monóculo. Você acha que isso na internet é muito fácil de ver. Uma figura caricatural, um sujeito. Tecnicamente são os portugueses que criam aquelas figuras. Essa personagem do Lessa de Queiroz, o personagem do Machado de Assis. Né? E o cara acreditava com essa tecnocracia nascida dentro dos quadros gerenciais do próprio salazarismo, que podia conduzir o processo, não só na metrópole, mas também nas colônias, organizando esse processo àquele projeto que ele descreve no livro Portugal e o Futuro, da tal comunidade econômica de povos de língua portuguesa. Isso é um processo em que você tem uma tendência mais a reformas por dentro, a reformas das práticas de gestão do Estado da sociedade, mas que não se transformam em conteúdo efetivo de controle da sociedade sobre essa mesma sociedade institucional, tradicionalmente associada ao fascismo português. Esse processo dura alguns meses. Você tem uma grande convulsão administrativa no que se refere à composição de forças. E é difícil fazer essa descrição, porque você tem uma explosão de partidos, de legendas. Por exemplo, na aldeia onde eu vivia, 2 cartazes não saem da lembrança da infância. O cartaz do punho esquerdo, do Mário Soares, do Partido Socialista, que era organizado, foi fundado em 1973, e
e o cartaz do PPD, do Sá Carneiro, que representava uma direita católica que se colocava na pequena aldeia, sabe, como espaço de disputa, espaço de... Então eu, que era sobrinho de um senhor Correia Dias, que era do VPD, que depois se torna o mesmo PPD, brincava, fazia lá zoeira dos meus 9 anos, 10 anos, com os garotos das famílias que apoiavam o PS. Ou seja, não se via quadros do PCP, uma coisa curiosa. Eu fiquei com essas duas imagens dentro da aldeia. Então, de qualquer maneira, há uma explosão de legendas e há uma reformatação dentro dessas legendas de núcleos dissidentes, isolados, tendo como corolário uma legenda que universaliza. E a principal das legendas que consagrava o campo da extrema esquerda, dissidente em Brasília, era a UDP. Foi a UDP no final do ano de 74. Inclusive estava na UDP, participou da UDP, o famoso comunista brasileiro Diógenes Arruda, que estava exilado em Portugal na ocasião por causa do golpe de 64. O partido de esquerda, que nasce com a Revolução de 74, com grande projeção institucional, partido da esquerda celebrizada desde os anos 30, anos 40, desde os anos 20, foi fundado, se não me engano, em 1926, em Portugal, 24, é o PCP. O PCP compõe os governos provisórios. O Álvaro Cunhal foi ministro, se não me engano, em 4 governos provisórios. Ministro sem pasta, mas que se responsabilizava fundamentalmente pela questão sindical e pela questão do trabalho. Ou seja, a prática política do PCP no interior desses governos provisórios é uma prática de tentar, obviamente, levar ganhos ao trabalho, ao mundo do trabalho, dentro de um universo que não caminhava naturalmente para isso. Mas, de qualquer modo, a presença do PCP dentro dos primeiros governos provisórios coloca em cena a necessidade de se definir de uma vez por todas a questão das colônias africanas. Um processo negociado que só se encerrou em novembro de 75, a autonomia de Moçambique, de Angola, tem um conteúdo de grande presença PCPista. Então você tem governos provisórios, um processo revolucionário em curso, o famoso PREC, tal como se colocava, mas que não tem, nesses primeiros meses, de 74 até 75, até março de 75, uma configuração ideológica clara. Você tem fações que disputam o poder dentro do Estado. Você tem uma Costa Gomes, Spínola, com uma orientação mais à direita. Você tem Álvaro Cunhal, com uma orientação mais à esquerda, centrista de esquerda. E você tem aqueles outros coadjuvantes que não estão compondo o cenário institucional interno dos governos provisórios, mas que têm voz ativa através da imprensa, Jornal da República e outros mais, e outra imprensa, a imprensa dos militantes, a imprensa de extrema esquerda, que passam a pautar a palavra da ordem social que eles se colocam. Então, com a fragilidade da sua própria posição no interior desses governos provisórios, há uma tentativa do chamado grupo de direita, originado no próprio MFA, ou originado na liderança do Spínola, de um golpe branco dentro do processo revolucionário. Isso, se não me engano, não sei se é 23, não tem ela aqui, mas agora não vou lembrar, 23 de novembro ou setembro de 1974, ou seja, uma tentativa que o Spínola tenta consumar o controle do Estado a partir de si, desse bloco que o apoiava, e tentar expulsar do interior do governo, do interior desses governos provisórios, principalmente essas fatias, essas expressões, essas fações da esquerda institucional, centrada fundamentalmente no PCP. Esses caras derrotados. Então há uma guinada de setembro, de novembro, me corrija, Carla, Davi, em 74, há uma guinada com a derrota do Spínola, há uma guinada à esquerda. E dali para frente, um outro personagem assume na institucionalidade do Estado português, uma liderança que tem esse cariz nacionalista, estatizante, muito próximo ao PCP, que é o Vasco Gonçalves. Então, com o Vasco Gonçalves, acho que ele participou, se não me engano, de 5 ou de 4 dos 6 governos provisórios, chegou quase até o último, ali no final de 75. Então, o Vasco Gonçalves dá essa característica, aquilo que depois se reconheceu historicamente no ano de 75, como chamado verão quente em Portugal, de você estatizar bancos, estatizar empresas,
nacionalizar a economia portuguesa, de tal modo que você pudesse, né, estabelecer ali um controle do Estado sobre a produção. A historiografia, Raquel Varela e muitos historiadores dão a esse processo do verão quente um nome na nomenclatura da própria documentação que se chama que é a Batalha pela Produção. A Batalha pela Produção, sim. As empresas portuguesas têm que produzir, têm que se organizar, né, numa forma de capitalismo diferenciado. Ou seja, e muitos grandes empresários, muitos grandes administradores, né, de companhias internacionais, como tem companhias internacionais que tiveram a sua economia estatizada, acabaram por abandonar a administração, abandonar empresas e os trabalhadores ocupando as fábricas. Você tem um fenômeno muito interessante, ou seja, há um processo na base social de ocupação de fábricas, ocupação dos espaços produtivos, sabe? E essa ocupação é uma ocupação espontânea. E o melhor documento para capturar essa ocupação, quer me parecer, que eu não posso estar errado, mas me parece que essa é uma inferência conclusiva, é um jornal que João Bernardo controlava lá com o seu grupo, que é o jornal Combate, como o melhor retrato desse processo do interior das empresas na ocupação dos trabalhadores. Então, note, você tem um processo revolucionário de base que está distanciado nessas ocupações imediatas dos acontecimentos dos bastidores do processo político do Estado Nacional. Então, entra o governo, cai o governo, entra os gestores, entra o ministro, se recompõem as frações, né, partidárias, as frações de luto, mas o processo, no começo de 1975, passa a ser verticalizado por parte do Estado, por relação à sociedade, no sentido de se estabelecer esse código da nacionalização da economia. Nacionalizar bancos, nacionalizar o processo produtivo, estabelecer-se, portanto, a batalha da produção. E cria-se a pauta da extrema-esquerda basista, da extrema-esquerda que espontaneamente ocupava as fábricas, defendia a tese clássica da dissidência antileninista do controle operário. Esse debate do controle operário vem desde Alexandre Volontário, Bogdanov, toda a extrema-esquerda alemã, Karl Koch e os italianos, né, os dissidentes italianos do PCI, do PSI italiano, lá, o Banziero, o Mário Trontes. Né? O controle operário significa o quê? Gerir, fazer uma gestão social do processo produtivo, não mais uma gestão dirigida, né, ou privatista desse mesmo processo produtivo. Então, nós temos emblematicamente, nos primeiros meses de 75, um duplo processo revolucionário, ou seja, uma reorganização no Estado que põe por terra a chamada direita, nascida na Revolução, a direita espiritualista. Você tem a hegemonia durante vários meses, quase 8 meses, dessa esquerda institucional centrada no PCP e na figura de Vasco Gonçalves, certo? E outros mais, Otero Saraiva de Carvalho, que era o dirigente do COPCOM, que era uma espécie de Estado-Maior das Forças Armadas do governo revolucionário. Tanto que esse cara, quando foi deposto em 25 de novembro pelo Ramalhianes, que é um cara que também vem das Forças Armadas, mas que caminha à direita e dá um golpe derrubando, né, esse governo de esquerda, esses governos provisórios do gonçalvismo, né, instituído fundamentalmente nos 8 primeiros meses, né, do ano de 1975, né, o Ramalhianes põe novamente a direita militar no poder e logo a seguir, na organização para meados do ano 76, estabelece-se as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a definição da Carta Constitucional, da Carta Democrática, né, e as eleições presidenciais, quando as figuras dali para frente, de 76 a 78, partes com seis figuras passam a ser Ramalhianes de um lado e Mário Soares do Partido Socialista, mas fortemente linkado com a social-democracia europeia e com esses interiores, né, da repressão norte-americana, o Kissinger e fundamentalmente esse Frank Carlucci. Não é à toa que em todo o processo revolucionário dos 2 primeiros anos da Revolução, o Mário Soares não se responsabilizava pela negociação interna, ele se responsabilizava pela negociação externa. Tá? Então, e aí, nesses contratos externos, o cara consegue estabelecer uma rede de apoios internacionais às suas diretrizes a partir de 76, quando o presidente, ou depois como primeiro-ministro, e vice-versa, que são 2 caras distintos, o cara mantém essa hegemonia. É um governo social-democrata, mas sem mais o conteúdo das nacionalizações. Então você tem um processo, no final de 76, de reprivatização das fábricas, das empresas e devolução, né, dos complexos empresariais ocupados pelos trabalhadores aos proprietários ou aos capitalistas que anteriormente administraram. Vejam, isso é extraordinário, então note isso. De 74 a 76,
você tem um movimento de base que ocupa, que enfrenta e que não aceita o sindicato nem o PCP na administração dessa própria ocupação. É um processo legitimamente autogestionário, é uma revolução dentro da revolução. E você tem essas lutas políticas dentro do Estado que levam, inicialmente, uma direita do MFA ao controle e depois a derrota de Spínola e a ascensão do Vasco Gonçalves, uma esquerdização da revolução. Só que essa esquerdização no alto representava o quê? A batalha da produção e o próprio Álvaro Cunhal, em textos que eu tenho no Jornal Avante e outros que eu consegui ler através dos estudos da professora Raquel Varela, que é que trabalha, né, bem essas questões em Portugal atualmente, né, você encontra na palavra do Álvaro Cunhal, ou seja, precisamos sim defender o controle operário dos trabalhadores. Note o sofisma, como é que você vai descaracterizando aquilo que foi espontâneo. Para o trabalhador que ocupa e vai dar tenta dar um sentido social à produção com o controle operário, aquilo é um conteúdo político da administração da revolução na base proletária. Aí está a revolução. A revolução não acontece lá no palácio, não acontece na sede do governo. A revolução acontece no chão de fábrica. Essa política do controle operário, a política do combate ao trabalhador se define como uma nova roupagem de maneira inédita no cenário. É tão importante discutir isso e afirmar isso, que os trabalhadores rejeitam, não verificam como legítima a liderança sindical comunista ou qualquer outra liderança sindical de conteúdos verticalistas. Nós que propõe o Álvaro Cunhal, Vasco Gonçalves, com a batalha da produção. Que sim, que os trabalhadores devem ter direito ao controle operário, só que esse controle operário é o controle para verificar internamente, nas disposições contábeis de cada empresa, o que é que os gestores dessa empresa estão a fazer com os investimentos da mesma. Então, o controle operário gonçalvista é o controle da fiscalização apenas, do que a tecnocracia que gerenciaria as empresas estaria a elaborar. Então, ou seja, o grande inimigo dos trabalhadores no próprio processo da revolução passa a ser essa tecnocracia sindical, essa tecnocracia estatal e empresarial, que se não completa, né, com um processo de nacionalizações integrais, e esse processo de nacionalização leva a revolução a um segundo impasse. Se antes você tem dissidências intestinas no interior do Estado e na base social, uma luta surda acontecendo pelos fazendas para as empresas, muitas das empresas eram ocupadas porque os empresários fugiram. Há o caso emblemático, todo mundo me perdoa se já ouviram falar disso, mas há o caso famoso da empresa, uma empresa de tecido chamada Sogantal, em Almeria, cidade de Almeria, e pertencia a um senhor chamado Monsieur Lagarde, um francês, uma empresa francesa. Uma empresa, uma pequena empresa que abrigava 49 trabalhadoras, que tem 49 operários, especializada em fatos de treino, como eles diziam em Portugal. Fatos é agasalho, aqueles agasalhos horrorosos da Adidas dos anos 70, aquela faixa listrada aqui do lado, tudo certo. Então eles produziam isso. Com o abandono desse Monsieur Lagarde, da fábrica, ou seja, os caras levantam assustados com medo da comunização dessas ocupações, aquelas senhoras ficam ali à mercê, ou seja, querem trabalhar, mas não têm agora mais a garantia do seu salário. O que elas fazem? Elas ocupam a fábrica e passam a administrar a fábrica, a gerir a fábrica, e passam a vender os estoques, ou seja, continuam a fazer novos agasalhos e vendê-los em feiras, vendê-los em mercados de solidariedade. Isso é um ponto importantíssimo. A Revolução estabeleceu no mercado cotidiano mercados de solidariedade, de troca, ou seja, mercados em que você tentava fazer viva uma atividade econômica não mais controlada por instrumentalidades que fugiam anteriormente ao controle dos próprios trabalhadores. Isso é muito importante. Só que há um limite, sabe? Acabando o estoque, você não tem mais acesso à matéria-prima para continuar a fazer o produto. Mas, depois de alguns meses, sendo noticiado desse fenômeno, da empresa continuar a trabalhar, esse Monsieur Lagarde volta a Portugal, vai se entrevistar com o senhor Álvaro Cunhal. Isso está num livro publicado pelo Diário de Notícias, pelo Jornal Público. Ele organizou em 2005 uma série de pequenos livros que se chamava, uma coleção chamada Os Grandes Patrões do Pós-Abril de 74. Grandes Patrões. E é um livro muito interessante. Amanhã eu trago, eu acho que deve estar no carro, em que você tem essas notícias desses patrões assustados, vindo do Brasil, tornando fortuna, ou se refugiando na Europa, voltando a Portugal. Esse Monsieur Lagarde, muito arrogante,
tenta se entrevistar com o Álvaro Cunhal, tenta, né, justificar a necessidade do Estado intervir a seu favor para coibir a produção autônoma daquelas trabalhadoras. Os caras não conseguem dar uma resposta favorável à sua necessidade empresarial, à sua razão de ser. O que o senhor faz? O senhor contrata alguns milicianos, alguns indivíduos, fecha-se com um importante advogado do novo regime, não me lembro agora o nome, está marcado aqui, depois na conversa posso falar o nome do cara, né? E o cara dá um revólver, leva esse revólver aqui para qualquer coisa, você dá uns tiros lá e os caras invadem a fábrica, certo dia da noite, um certo dia à noite, invadem a fábrica e começam a desmontar as máquinas, ou seja, desmontar no sentido de torná-las não operacionais. Só que havia um sistema de rodízio dessas 49 trabalhadoras, delas fiscalizarem diuturnamente, protegerem a fábrica. E foi dado o alarme da invasão. O que acontece? A cidade, os populares da cidade, foram socorrer as senhoras, elas todas foram para lá, e os populares cercaram a fábrica. Cercaram a fábrica e invadiram a fábrica. E os caras foram o quê? Lá dentro, não chegavam a 10 pessoas, 10 caras. Eles foram sendo encurralados, ou seja, eles iam se esconder nos escritórios, por isso escondiam num quartinho, até que o cara foi encurralado no escritório e dá um tiro, sabe? Um tiro lá ao alto, com o revólver do advogado, e consegue acalmar os ânimos das tais senhoras. Foi quando alguém telefonou, né, para o advogado telefona para o Ministério do Trabalho, os comunistas, e os comunistas vão lá salvar a cabeça do Monsieur Lagarde. Aí você vê de maneira muito rápida e caricatural como é que se dava a locução da luta social das classes em definição. As trabalhadoras depois foram humilhadas no escritório do próprio Partido Comunista e na conversação sindical e na conversação do próprio Ministério, sabe, na sua reivindicação que consideravam justa. Muitas delas foram expulsas do escritório por se indisporem verbalmente com as autoridades comunistas do poder. Então veja a revolução que está sacralizando uma rotina de poderes no campo da esquerda que asfixiava algo que de fato, na espontaneidade revolucionária, estava a apresentar um novo cenário para a produção, um novo cenário para os destinos de Portugal. Isso não acontece, sabe, em nenhum lugar. Isso aconteceu na Comuna de Paris, em alguns momentos da Revolução Russa. Mas você não tem esse cenário de tensões de lutas, dentro das próprias lutas, em que o Estado não é mais o ator significante, é a base produtiva. E aí o João testa, verifica, não que testa, isso é a palavra minha, mas verifica isso aí, né, o argumento dele é anteriormente desenvolvido, de você ter uma leitura dos fatos, e ele, ao fazer essa leitura com os fatos, nesse tipo de cenário ocidental, e nas páginas, né, nas crônicas dos próprios trabalhadores, no jornal O Combate, é que ele define o estatuto teórico desse paradigma conselhista, quando ele rejeita doravante a ideia de um partido de administração puro e passa a defender ali em 75, esse paradigma de uma política comunista, a revolução conselhista, a revolução autogestionária. E esse livro é uma revisão das teorias da mais-valia em Marx, em 2 capítulos, e um histórico da ascensão da tecnocracia como classe em todos os lugares do planeta, Estados Unidos, Alemanha e tal, até chegar aos impasses da ambiguidade dos trabalhadores, justamente nessa locução de você ter no campo da esquerda ter um novo inimigo de classe. Não é à toa que ele vai dar o nome do livro importante que ele escreve em 1979, chamado O Inimigo Oculto. Esse inimigo oculto é junto o quê? A classe dominante no campo da esquerda, o PCP, os gestores da tecnocracia, assodando e esmagando a legitimidade das lutas dos trabalhadores no seu espontaneismo revolucionário. Esse livro teve uma edição no Brasil que eu achei por R$100, um preço caríssimo para os meus orçamentos, caro para qualquer um, mas ele, em 1982, houve uma greve no ABC e uma das fábricas, amanhã eu trago o livro, uma das fábricas demitiu um monte de gente. O João Bernardo pediu para o Maurício Strattenberg fazer uma edição facsímile desse livrinho, publicado em 79. Né? É uma cópia de uma capa nova, e assim, edição dos demitidos da fábrica Ferrobras do ABC. Ou seja, muito curioso isso. Ele tentava mostrar, olha, vocês estão certos, a luta é essa, a luta pelo controle da produção, a luta pelo controle da gestão, né, que se afirmava no cenário brasileiro no final dos anos 70 e no começo dos anos 80.